Olá pessoal, um prazer imenso estar com vocês nesse dia. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a vocês o nosso programa, uma série de mensagens, são 1189 capítulos das Escrituras que nós queremos compartilhar com você. E compartilhando, claro, nesse momento tão interessante em que nós começamos ontem falando sobre o primeiro capítulo de Gênesis. E hoje nós queremos também continuar meditando, fazendo uma breve reflexão sobre o capítulo número 2. Vamos para o número 2 de Gênesis, aprendendo algumas lições importantes para a nossa vida. Quero cumprimentar meus amigos que estão assistindo, meu filho Misael, pelo Instagram, você pode também acompanhar nesse momento. Porém, se você deseja compartilhar, chamar alguns amigos para acompanhar conosco esse momento tão especial em que nós vamos refletir aqui sobre a palavra de Deus. Sabe, vamos aproveitar esse tempo em que já começamos o ano com esperança, com expectativa. Falamos ontem, no capítulo 1 de Gênesis, um Deus que organiza a nossa vida, a nossa estrutura, que tira a gente do caos, do vazio, de uma vida em escuridão e mostra a luz. E agora no capítulo 2 nós vamos falar sobre a primeira família, a construção da família, o homem sendo formado. Parece-me um recorte do capítulo 1 de Gênesis. E você pode convidar alguém agora nesse momento para participar, para que possa depois, durante a semana ou durante esses dias, compartilhar esse vídeo no Facebook. Você vai ter ele durante 30 dias, esse no Instagram, apenas de hoje para amanhã, você vai poder assistir e vai poder também compartilhar e chamar seus amigos para visualizar essa mensagem. A mensagem de hoje, que nós vamos falar, fala justamente sobre a criação da família. E interessante, eu estava olhando agora à tarde e estudando esse texto para poder falar com vocês de uma maneira mais objetiva possível, mas também trazendo algumas curiosidades importantes. Eu notei durante a reflexão, enquanto eu estava meditando no texto, que Deus faz o homem de uma maneira perfeita. Está o homem sozinho ainda, ele não sei nem por que ele fez o homem sozinho, diferente dos outros animais que ele criou macho e fêmea de todas as espécies dos animais, peixes dos mares, as aves do céu. Ontem eu falei sobre os 3 reinos que o homem tem domínio, falei também de tantas coisas que o homem criou para dominar, tanto o céu com os aviões, a criação dos aviões, dos foguetes, para ir muito mais longe. Os homens também criaram as navegações, os submarinos, e também criaram carros para reinar sobre a terra. Eles têm domínio sobre todas essas coisas. Esse domínio foi Deus que deu. E eu falando a respeito disso, enquanto meditava, conversando com Deus, eu pensei muito no capítulo 2, por que Deus criou o homem de maneira sozinha? E ele só estava ali, individualmente, falando com Deus, conversava com Deus, passeava com Deus, ele ouvia Deus, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas não era bom a vida dele. Ele estava sozinho, e por estar sozinho, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ora, tudo que ele disse depois, tudo que ele fez era bom, mas naquele momento ele percebeu: mas não é bom que o homem continue sozinho. E é isto mesmo que nós vamos notar no capítulo 2. E se você já estiver com sua Bíblia aí, convidar amigos para poder participar, convidar pessoas para poder assistir esse momento, será muito interessante que você participe e que você traga essas pessoas. Um grande abraço a todo o pessoal da Igreja de Deus de Sobradinho, o pessoal da equipe de evangelismo, através da irmã Fabiana. A paz do Senhor. Deus abençoe meus amigos que estão aí assistindo, a Fabiana Beatriz, também a Gilvanete Souza, Isadora Souza, que sempre participam conosco.
né, estão junto, participando e intercedendo por nós nesse momento. A irmã Gilvanete, por exemplo, é de João Dourado, lá na Bahia, e também está participando pelo Facebook. E você que está pelo Instagram, acompanhe todas as noites. São 1189 capítulos na Bíblia. E nós queremos falar todos os dias, na medida do possível, a não ser que tenhamos uma interrupção nisso, mas serão 3 anos e 3 meses de mensagens todas as noites a partir das 22 horas. E certamente você pode acompanhar 22h30, por isso que eu estou conversando ainda aqui, para que enquanto as pessoas chegam e compartilham e convidam amigos, a Átara, Anselmo também já está conosco, muito bem, maravilha. E o Luciano de Jesus, que vocês possam estar recebendo a palavra de Deus nessa hora tão importante. Eu estou animado para que esse ano nós tenhamos esse propósito no coração e continuemos pedindo a Deus que nos dê força para levar essa mensagem e que outras pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem que você compartilhar. Eu gostaria muito de pedir um favor para você, imensamente, um favor que você pode me fazer, mas também pode fazer esse favor a outra pessoa. Manifestar o seu apoio a alguém para ouvir a mensagem que nós falamos aqui através do Instagram. Convide seus amigos, o círculo de influência que você tem, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, para que possam ouvir a mensagem bíblica. Eu prometo a vocês que não vou falar aqui nada de filosofia, apenas a palavra bíblica, e essa palavra bíblica também ela traz para a gente uma contextualização com o nosso tempo e nos ensina muitas lições para a nossa vida. Eu olhando aqui a palavra, com base no capítulo 2 de Gênesis, nós nos deparamos com uma mensagem poderosa. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que nelas há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Ora, mas por que Deus descansou? Porque Deus teria que descansar. Que coisas! Já aí nós aprendemos uma lição importante, porque às vezes a gente diz, eu não preciso de descanso, eu sou um líder, não tenho que descansar, não posso fazer isso, mas Deus nos dá o exemplo e Deus descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Parece uma continuidade do capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 2 é uma continuidade ou um recorte desse texto importante. E eu quero compartilhar com vocês algumas observações que há nesse livro de Gênesis, no capítulo 2. Essa é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus, a primeira vez que aparece o nome Senhor. Você vê, Gênesis capítulo 2, é a primeira vez que aparece o nome Senhor. E nós encontramos aproximadamente mais de 6.800 vezes a palavra Jeová, Senhor Jeová, de Deus, de alguém que domina, que tem controle, que é Senhor. Ele é Senhor desde o início de Gênesis, desde o princípio até o fim. Você vai se deparar com milhares de vezes com essa palavra Senhor. Então nós notamos aqui que Deus, nesse capítulo, apenas nesse capítulo 2, aparece 13 vezes o nome Senhor, o nome Deus. E nós notamos algo interessante. Ele diz o seguinte, que esse Deus tão poderoso, ele cria uma grande obra, os céus e a terra. Não havia nenhuma planta no campo na terra. Veja que é um recorte do capítulo 1. Não havia nenhuma erva do campo, nem havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a face da terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Não havia nenhum tipo de pessoa com inteligência bastante que pudesse cultivar o solo. O trabalho do cultivo do solo, o trabalho de cuidar do jardim,
Tem gente que diz o seguinte: não, o trabalho foi criado após o pecado. Não, negativo, o trabalho é uma bênção. Digno é a pessoa que tem um trabalho, uma oportunidade. Um abraço, irmã Giovana Alvarenga, Deus abençoe, boa noite, fica na paz, muito obrigado por estar conosco. Bem, nós notamos, né, nesse ponto de vista que certamente o trabalho é uma criação de Deus, por mais que tem gente que reclame do trabalho, reclame da oportunidade que tem, mas a gente pode conquistar todo sucesso na nossa vida, todo êxito, todo resultado positivo com o trabalho. É preciso trabalho. Então, antes de, claro, semear, é preciso cultivar a terra, é preciso cuidar da terra, cuidar do solo. Mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Veja só, Deus faz aquele boneco humano, boneco do homem, do pó da terra, e faz isso com as suas próprias mãos. Façamos o homem, em Gênesis 1:26, façamos o homem, dá uma conotação de um verbo na terceira pessoa, de que havia mais gente trabalhando pela formação do homem, e ele faz o homem com as suas mãos, do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida. O fôlego, a vida, vem de Deus. A vida vem de Deus. Ele que soprou nas narinas do homem o fôlego. O homem passou a respirar, passou a ser uma vida. E diz o texto que simplesmente o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim. Pronto, Deus continua o seu trabalho, planta um jardim. Porque em Gênesis 1:26 e 27, você vê Deus fazendo homem, macho e fêmea, e aqui você vê como ele fez isso, como ele desenvolveu todo esse trabalho, como é que ele trabalhou naquele dia, no sexto dia. Não foi apenas algo que se diz, e Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Não, isso teve um trabalho. Ele simplesmente fez com que o homem se tornasse um ser vivente. E a Bíblia diz que ele planta um jardim no Éden. Ele planta um jardim para que o homem pudesse cuidar desse jardim, que ficava na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Olha, excelente, Deus já coloca o homem para ter responsabilidade de cuidar daquele jardim. Certamente toda a terra, com Deus passeando ali, naquele lugar, era já um jardim habitar com Deus, era um tempo de paz, era a casa que Deus havia preparado para o homem, de maneira que o homem podia se alimentar de todas as árvores que haviam ali à sua disposição. Certamente Deus usou o homem para cuidar daquele jardim. E olha só, por que ao criar Adão, Deus criou somente ele? É uma pergunta que a gente faz sempre, não é? Porque a gente para refletir, como é que pode? Vale a pena isso? Vale. Faça isso agora, antes de continuar a leitura, pense nisso. Por quê? Deus fez você para ficar sozinho? Sozinho não, porque isso parece aqui um grito de guerra. Com base em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós notamos que o homem, ele estava sozinho, mas não era bom que o homem continuasse sozinho. Passa certo período, eu não sei qual foi o dia tão longo da vida desse homem, foi longo, mesmo ele tendo a presença de Deus, mesmo ele criado em santidade, mesmo ele tendo um relacionamento com Deus, Deus coloca uma adjutora, uma auxiliadora, alguém que pudesse o ajudá-lo, que pudesse estar na frente dele, que ele pudesse se espelhar. Ela se espelharia nele e ele se espelharia nela. E justamente nós vemos uma palavra dita ao homem de uma maneira tão poderosa. E o homem, quando vê aquela mulher, depois ele cria uma das profissões tão importantes,
o anestesista. Ele anestesia aquele homem, ele adormece e ele, de uma das suas costelas, ele faz aquela mulher. Podia ser, as pessoas tanto falam a respeito da mulher, dizendo, é o sexo mais frágil, mas ela não foi feito de carne, foi feito dos ossos, a parte mais forte do homem, e que certamente ela é muito mais forte tantas vezes. Nas dificuldades a gente vê o destaque de muitas mulheres, e muitas mulheres fazem até muito mais do que alguns homens. Você vê em nossas igrejas a quantidade de mulheres que estão ali exercendo uma função pastoral de cuidado, cuidam, oram, intercedem, participam do círculo de oração, são realmente, não é que eu sou feminista não, peraí, eu sou cristão, eu creio na palavra, e certamente Deus olha para as mulheres, reconhece o seu talento, a sua dignidade. Jesus veio com esse poder de dignificar a mulher, de restaurar a sua dignidade, porque todos olhavam para a mulher apenas como Eva, como aquela que tinha pecado, não olharam para ela como aquela auxiliadora, como aquela que ajuda, como aquela que é o socorro muitas vezes na hora em que o homem enfrenta uma dificuldade. É isso que nós notamos. Simplesmente as mulheres são fortes, irmã Giovana. Sim, são fortes, são mulheres de fé. E eu notava justamente aqui que na palavra de Deus o homem não podia ficar sozinho. Deus então faz todas as coisas, organiza o jardim, o rio, e está ali o rio da prosperidade. Havia ouro, havia pedras preciosas, diz ali que havia o bidélio, a pedra de ônix, tudo estava ali no Tigre. O terceiro rio era o rio Tigre, que ainda hoje é falado. Nós sabemos que ele está na história, que corre do leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então nós vemos 4 rios aqui, o Pison, que era na terra de Havilá, onde havia ouro. Certamente Deus mostra que a prosperidade estava ali de prontidão. O homem tinha tudo à sua disposição, até ouro, dentro da sua própria terra, naqueles rios, sabe? Isso não era mais importante do que ter uma companheira. Ele tinha ouro, tinha árvores frutíferas, tinha os peixes dos mares, tinha os répteis, tinha tudo sob seu domínio, mas ele se sentiu só. É a condição de muitas pessoas em nosso tempo. Já pensou? Tem gente que tem dinheiro, tem tudo, tem propriedades e tem uma série de coisas, mas está só, não está completo, porque alguém precisa completar o vazio da sua vida. E Deus preparou tudo isso. O Senhor, Deus, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Veja que ele repete isso mais uma vez. Ele diz isso logo no versículo 5 do capítulo 2, porque não havia ninguém para cultivar o solo. No versículo 7 ele diz, e Deus formou o homem, soprou em suas narinas e tornou alma vivente. E no versículo 8 diz que esse homem que ele havia formado, ele colocou para cuidar do jardim. Aqui ele repete isso, ele diz, o homem vai cuidar disso. Ele tem ouro, ele tem pedras preciosas, ele tem toda a riqueza, o ouro negro está ali perto dele, ele é rico esse homem, mas ele não pode ficar só. De toda a árvore que estava ali ele podia comer, ele tinha todo o sustento permanente para a eternidade, porque Deus, quando fez o homem, tinha um plano perfeito para a eternidade. É assim que ele sempre quis. Nós vamos ver ao decorrer da história do livro de Gênesis, eu vou mostrar algumas palavras proféticas para você. Deus fez você e Ele certamente te dá toda a provisão, Ele providencia tudo para a sua vida. Se você não imagina isso, saiba que Deus pode dar a você ouro, pedras preciosas, o ouro negro, o bom alimento da terra. Ele te chamou e te abençoa para que você viva uma vida plenamente saudável. Ele te chamou para isso, Ele te escolheu para isso, Ele fez o homem para isso, mas não fez você para ficar só.
E olha só o que diz as Escrituras. O Senhor Deus disse ainda, olha, ele continua, ele tem um plano maravilhoso, ele providencia todo o sustento, e Deus então nos dá a entender que o lugar central de um grande romance acontece. O maior romance, o mais belo da história acontece aqui. Olha, é de você que tem a pessoa que vai estar em você. E o profeta Adão, quando vê aquela preciosidade feita dos ossos, do seu próprio osso, ele simplesmente diz: tu és carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Olha que profecia, fantástico, a maneira em que ele admite simplesmente que Deus, ele está chamando a pessoa a um relacionamento mais íntimo. E ele diz: olha, ela é carne da minha carne. Quando ele, Deus, faz o homem, não é bom que o homem esteja só, farei para ele Ezer. Essa palavra Ezer está nas Escrituras por muitas vezes e significa justamente ajuda, significa auxílio, significa socorro, significa companheirismo. A pessoa anda junto com você. Por isso a Bíblia diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não há possibilidade. As pessoas precisam ter acordo, andar junto, sentir que a pessoa que está do seu lado, ela é a sua auxiliadora. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, beleza, ele começa a notar que os animais que foram criados, os animais do campo, cada um tinha a sua fêmea. As aves do céu trouxe para Adão. Adão, está aí, você pode dar o nome para essas aves, deu nome a esses animais. Um antropólogo, outra profissão, a antropologia, o homem inteligentíssimo. Adão começa a dar nome às aves do céu, dá nome aos répteis, dá nome aos animais marinhos. Ele faz isso com tanta inteligência. E Deus, não foi Deus que deu nome aos animais, foi o homem Adão. E esse Adão era perfeito, santo. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, aos animais selvagens. Olha que maravilha, pessoal. Um abraço para a irmã Josirene, que é a nossa intercessora, que sempre está orando por nós. Deus abençoe. E vocês que estão participando, a irmã Sara Rocha, Joana Dark, Deus abençoe a vida de vocês que estão agora ligados, ouvindo a palavra do Senhor. E por essa razão eu quero dizer para vocês, tem mais palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 2 para nós. Diz as Escrituras que o homem deu nome aos animais, mas para o homem não se achava auxiliador. Olha, ele olhou para as fêmeas dos animais e disse: não, nem essa não serve, essa não serve. Embora tenha um pessoal aí que é capaz de escolher uma fêmea de algum animal para simplesmente imitar o seu relacionamento. Tem gente tendo relacionamento com animais, exatamente o contrário das Escrituras. E certamente quando eu falo uma palavra como essa, lamentavelmente, tem certeza que alguma dessas pessoas não estão aqui, mas tem gente que pode ouvir essa mensagem e entender que o plano de Deus é que não se utilize animais especificamente como companheiros. Ah, esse aqui é meu filhinho. Não, Deus vai dar um filho para você. Ele vai dar um filho para você. Não precisa você chamar o gato de seu filhinho. Ah, isso aqui é meu nenenzinho, o cachorro de seu nenenzinho, porque você é imagem e semelhança de Deus. Ele vai te dar um filho, vai curar a esterilidade, vai te dar alguém para cuidar. Se não tem possibilidade, então adote uma pessoa, adote uma criança, cuide de uma criança, trabalhe com a vida de uma criança. Eu sei que, lamentavelmente, a gente sabe o que aconteceu recentemente na Argentina, em que se aprova o aborto, e que, olha, eu realmente sou contra o aborto, a interrupção da vida. Há casos e casos em que se deve pensar, mas
totalmente contra esse tipo de interrupção da vida. Nós cremos em um Deus que dá o fôlego de vida. Ele é o dono da vida. Então, certamente, Ele pode mudar planos, guardar a vida de nossas jovens, de nossos rapazes, para que não tomem esse tipo de decisão precipitada. Então, o Senhor Deus simplesmente fez cair um sono pesado. Por quê? Porque ele descobriu que nenhuma daquelas fêmeas dos animais servia para ele. Ele simplesmente, Deus percebeu, o homem não pode ficar sozinho, não é bom que ele esteja só. E ele então disse: mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele, que estivesse como diante dele, que estivessem compartilhando a vida. Então o Senhor Deus fez cair sobre ele um sono pesado e fez uma cirurgia. Certamente, quando o homem ele recebeu esta mulher, acordou do seu sono, diz a Bíblia, e tirou da costela, não tirou a costela, tirou da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e tirou da costela. Será que foi um osso? Será que foi uma carne? Não importa como Deus fez isso. Ele fez de uma maneira sábia e inteligente, dizendo: é para estar do seu lado. Não tirou dos pés para não ser pisada, nem da cabeça para ter domínio total sobre a vida do homem, mas tirou do lado para ser a companheira, a ajudadora, a auxiliadora, aquela que ajuda na hora da dor. Por isso que a Bíblia diz, aliás, nos nossos votos de casamento a gente diz: você pode ser fiel na alegria, na dor, na tristeza, durante o tempo de enfermidade, quando tiver prosperidade, quando não houver, no tempo de escassez, você vai estar junto. E aí nós nos comprometemos a fazer isso, a estar junto, porque o Senhor Deus, quando criou o homem, criou para que estivesse junto com esta mulher. E espiritualmente já tinham sido formados. Em Gênesis capítulo 1, 26, nós vemos o homem e a mulher iguais diante de Deus, sendo formados espiritualmente com a aparência e características do Pai, do Criador. São espirituais, e nós notamos que fisicamente ele faz alguém para estar com ela, com ele, para compartilhar a vida. E então o homem disse: ele profetiza, essa é afinal ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele que profetizou isso, né? E ele simplesmente diz: e será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. Qual é dessas áreas, muitas vezes, que a gente começa a pensar que a mulher ela é tão especial para a vida do homem, porque Deus institui a família como algo importante, em que se deve priorizar durante toda a nossa vida. Enquanto vivermos, precisamos entender que nós somos as principais pessoas que influenciam a família. Se você se sente essa pessoa que influencia a sua família, eu acho que você deveria convidá-la para estar amanhã, porque amanhã é justamente, eu vou falar sobre a família quando é atacada pelo maligno, pelo mal e por outras coisas que surgem em Gênesis capítulo 3, mas ainda no capítulo 2 a gente nota, ainda no texto, eu vou continuar lendo o texto, estou falando uma palavra bíblica e mostrando a vocês que existem mensagens contextualmente para nós nesse tempo. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. Fala de união. Falta isso muitas vezes. Aquele pedaço que foi tirado do homem precisa voltar ao seu lugar de origem. E é essa pessoa que vai preencher esse espaço. E certamente se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Ora, o homem, o outro, e o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Certamente se percebe também aqui uma origem de relacionamento. Um relacionamento sexual certamente não pode ser tão vergonhoso entre marido e mulher. As pessoas têm que se sentir bem de estarem juntas.
E certamente a palavra de Deus nos mostra que eles, estando juntos, não se envergonhavam da sua nudez. Lamentavelmente, tem pessoas que pensam que isso é um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, eu não quero isso, não faço isso. E assim, o relacionamento é uma bênção no casamento. Creia, aconteça o que acontecer na sua vida, dificuldades podem vir na sua vida, mas Deus não fez você para ficar só. Ele dá a você toda a prosperidade possível, para que você tenha uma vida feliz em todo o tempo da sua existência. Aproveite a oportunidade de se apropriar daquilo que Deus já garante para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Ele é maravilhoso. Eu me alegro muito em ler o livro de Gênesis. Sabe, é um dos livros que eu mais gosto, porque vocês vão perceber o quanto eu gosto de Gênesis nessas mensagens, porque eu vou falar aqui coisas incríveis que você, curiosamente, pode ter ouvido de uma outra forma, mas nós vamos apenas ler a palavra e fazer com que você entenda que cada capítulo da Bíblia, mesmo que você não consiga ler a Bíblia em um ano, se você não conseguir ler a Bíblia em um ano, tá certo? Mas você pode ler comigo em 3 anos e 3 meses, tá certo? 3 anos e 3 meses. Leia comigo a Bíblia, vamos ler junto, refletir e aprender mais de Deus. Isso aqui é como um discipulado que vai ajudar você na sua vida cristã, aprendendo mais sobre as palavras de vida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar junto com você nessa noite, você que participou nesses poucos minutos, né, que nós estamos aqui meditando na palavra. Eu acredito que você tenha aprendido algo acerca do capítulo 2 de Gênesis. E se você quer rever a mensagem de ontem e não viu ainda e quer compartilhar com alguém, você que está aqui hoje, pessoal do Instagram, pode ir para o Facebook, lá no meu Facebook, Isaac Cardoso. Você entra lá e você vai assistir a mensagem de ontem, do capítulo 1, vai ouvir sobre os 3 reinos, sobre atributos importantes que o homem tem, que Deus compartilha com ele, para que ele possa viver as 4 estações da vida. Eu falo sobre as estações, claro que eu não entrei em detalhes sobre, é uma mensagem, você pode usar as 4 estações, os pastores. Um abraço, pastor Rosivaldo, você que está aí, Deus abençoe, saudade de você, de estar aqui conosco naqueles dias, que Deus abençoe sua vida. Então, você pode desfrutar desse tempo e meditar só sobre as 4 estações, sobre a separação das águas, sobre o Espírito e as águas que estavam no princípio. E durante toda a Bíblia, o Espírito e a água vão andar junto até o nascimento. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Ele simplesmente mostra isso, quanto é importante, que o nosso corpo... Então assista lá a mensagem, está lá, meus amados, vocês podem assistir também na nossa página Isaac Cardoso. Eu não compartilhei com o Discipulado Integral, que é outra página que você pode assistir. E aqui no Instagram, me sigam aqui, acompanhem conosco todas essas mensagens durante esses próximos dias, tá bom? São 1189 dias, então já foi 2. Nós temos 1187 agora pela frente e vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Um grande abraço a todos. Feche os seus olhos, se possível, se não, orem comigo. Bendito Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão conosco nessa hora. Aqueles que estão recebendo agora essa mensagem compartilhada por alguém, por um dos teus filhos ou das tuas filhas que compartilharam, que eles possam compartilhar com muitas pessoas, para que assim essas pessoas sejam impactadas com essa mensagem, a mensagem de Deus, a palavra de vida. É isso que nós precisamos nesse tempo, que esse evangelho seja anunciado em todo o mundo, antes do fim, que o fim venha, que ele
tem que vir, e se ele vir, virá, e certamente não tardará. Mas a tua palavra precisa ser anunciada. Essa palavra de vida alcance todos os corações dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, no nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, abraço a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Barbosa, Jennifer Barbosa, Deus abençoe a sua vida. Terezinha, Deus abençoe de maneira plena e poderosa, que Deus abençoe a sua vida. Jonadark, irmã Jonadark, Deus abençoe. Ah, que bênção, que bom que vocês estão aqui, e todas as pessoas que estão comentando aqui, a gente lê um pouco dos comentários. Pastor Rosivaldo aqui manda outro abraço para nós, que Deus abençoe, e estamos com saudade de todos vocês. E aquele programa nas quintas-feiras, irmã Josilene, programa de oração, né? As lives de oração, seria interessante a gente aproveitar bastante esse tempo, lembrando de todo esse momento em que nós estávamos intercedendo pelas pessoas. Isso aqui tem grande importância, porque se algumas pessoas, eu tenho 5 pessoas aqui que têm vários contatos, que estão assistindo nesse momento, 2 pessoas que estão aqui assistindo nesse momento, que podem compartilhar com dezenas de pessoas da sua comunidade, entre os seus amigos. O Mateus Gonçalves, um grande abraço, Deus abençoe. A IDB lá de Mirantes de Piripiri, IDB jovem, Deus abençoe. Mirantes fica lá na Bahia. Pastor Elber, Deus abençoe de maneira plena a vida de todos vocês. A irmã Marísia, uma plantadora de igreja, pertinho de Gravatá, fazendo um trabalho magnífico, pregando a mensagem, o evangelho ali na sua comunidade. Um grande abraço a todos vocês. Assista a mensagem, se você não viu, está entrando agora, reveja essa mensagem e que ela seja de edificação para a sua vida. Um grande abraço a todos, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.